Cristo, graça e paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém? Como está o seu relacionamento com Deus? Se você fosse comparar, por exemplo, o teu relacionamento com Deus, teu tempo de oração, teu tempo de leitura da Bíblia, o teu tempo em que você o adora em espírito e em verdade, a comunhão com os irmãos na igreja, no templo, na reunião, você poderia dizer que a tua empresa está prosperando ou ela está falindo? Você poderia dizer, quem sabe, que você está crescendo espiritualmente ou você está estagnado ou definhando? Amados, a Bíblia traz para nós duas possibilidades de vivermos a nossa espiritualidade com Deus. A primeira delas é olharmos para Deus como fonte de água que jorra para a vida eterna, que diariamente nós precisamos beber. Ou nós podemos experimentar uma vida com Deus como uma cisterna, a qual nós instalamos do lado de casa para que se torne mais cômodo para nós e assim, recolhendo as águas das chuvas, possamos, ali de uma maneira bem simples, tirá-la quando necessário. Como você lida com Deus? Você tem ido à fonte da água que jorra para a vida eterna diariamente? Ou somente quando lhe é oportuno ou quando você precisa? Amados, no tempo bíblico não havia encanamento como nós temos hoje. O povo dependia dos mananciais e veja o que Deus diz em sua palavra. Ele fala para você nesse dia de hoje, o livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles abandonaram a mim a fonte da água viva e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Amados, o nosso relacionamento com Deus precisa ser diário, constante e profundo. Nós precisamos ir à fonte, nós precisamos ir ao manancial que jorra diariamente, que nos sacia a sede, da qual nós tanto precisamos. Deus não pode ser, ou a sua palavra, ou a oração, ou a comunhão da igreja, como uma cisterna, que nós vamos lá de vez em quando e buscamos água, principalmente quando precisamos. Amados, muitos têm usado a igreja, a Bíblia, a oração como essa cisterna que retém a água, mas que não produz vida. E se essa água ficar muito tempo ali parada, ela acaba apodrecendo. Uma fonte, ela se renova a cada instante e ela renova quem vai aquele que está com sede, saciando esta sede de tal maneira que esta pessoa é fortalecida. Amados, a Bíblia diz, se alguém tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Amados, diariamente no cuidado com a tua alma, com a tua espiritualidade, não faça de Deus ou desta espiritualidade uma cisterna, mas tenha a Deus como um manancial, uma fonte de água que renova, que fortalece, que edifica, que encoraja, que corrige, que repreende, que orienta, que dá sabedoria, que mostra a direção, que traz a nós de fato o que precisamos para aquele dia, para aquele momento. Muitos fazem do Senhor uma cisterna, o buscam quando é conveniente. Acham que se abastecendo 2 vezes por ano terão água suficiente para o ano inteiro. Muitos acham que indo ao culto 1 vez por mês, acham que terão água para o mês inteiro. Ou seja, acham que somente um culto há de saciar a sede. Não! Precisamos ir à fonte todos os dias. Por isso hoje, vá à fonte, abra a palavra, medite a vontade do Senhor, clame por Ele naquilo que você tanto precisa. Ele é para você não como uma cisterna com águas rotas construída por mãos humanas, mas o próprio Deus se torna teu manancial, fonte de água que jorra para a vida eterna. Por isso, quero citar ao final desta mensagem Apocalipse capítulo 22, o versículo 17.
O Espírito, diz a Bíblia, e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, que é Jesus. Que Deus seja para você hoje, amanhã e todos os dias manancial, fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém?